Olá, hoje damos continuidade à nossa reflexão sobre o contexto social e econômico da sociedade contemporânea. Hoje eu queria destacar alguns aspectos relativos à contraposição que vai existindo dentro dessa perspectiva que a gente vem explorando tematicamente nas últimas semanas, entre os vínculos, de um lado, do neoliberalismo com o neofascismo e, de outro lado, do desenvolvimento sustentável com a intensificação do processo de democratização social. Primeiro com relação aos vínculos entre neoliberalismo e globalização neoliberal e fascismo, né? Então, a princípio, o neoliberalismo ele é uma doutrina econômica que fundamenta uma prática produtiva que caracteriza essa terceira etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Mas o neoliberalismo ele é digamos assim, uma reedição do liberalismo clássico, né, em outras bases, né, agora integrado, digamos, a esse processo de planetarização do modo de produção capitalista. E, nesse sentido, ele seria, em tese, herdeiro do velho liberalismo político clássico, né? Então, que vai ter, digamos assim, um dos momentos mais fundamentais, digamos, né, no pensamento de John Locke, e que depois você tem uma longa tradição, que passa por Montesquieu, Alexis de Tocqueville, enfim, há uma longa tradição de pensamento liberal, e o pensamento político liberal, digamos assim, criou as condições para o desenvolvimento do pensamento econômico liberal, né? No começo do século XXI, a gente consegue ver de forma muito clara que são fenômenos distintos. Apesar do liberalismo político ser condição necessária e suficiente para o desenvolvimento do liberalismo econômico, ele não se confunde com o liberalismo econômico, nem agora, nem ao longo da história. Mas o que a gente pôde assistir, especialmente no final do século XX, começo do século XXI, é que facilmente o neoliberalismo econômico ele se desvencilha, digamos assim, desses vínculos que ele tem com o liberalismo político e se associa a propostas políticas autoritárias, ditatoriais, totalitárias. Isso, a princípio, parece uma certa contradição, né? Então, porque, por exemplo, quando o fascismo surge na Itália, né, pode ser assim, tinha como inimigos de um lado os socialistas, os comunistas, etc., e de outros liberais, né? Então, de certa forma, liberalismo e fascismo seriam concepções distintas de organização das relações sociais, políticas e econômicas. Mas o que a gente vê, pode ser assim, né, na segunda metade do século XX, é que o liberalismo, ou o neoliberalismo agora econômico, ele consegue viabilizar-se em algumas condições exatamente através de procedimentos de natureza política que são tipicamente fascistas ou neofascistas. Então esse é um primeiro aspecto que é importante a gente observar, né? Então, se, por exemplo, né, o neoliberalismo ele vai, digamos assim, começar a ter a sua formulação no encontro que acontece em 1947, ainda em plena vigência do segundo modelo de capitalismo, do capitalismo do estado de bem-estar social, né? Então, contra esse capitalismo que se viu obrigado, digamos assim, a incorporar pelo Estado um conjunto de demandas sociais, de mecanismos de regulação econômica, de distribuição de renda, etc., naquele momento já surgia, digamos assim, uma resistência a princípio mais acadêmica do que qualquer coisa, né, contra esse modelo de capitalismo que incorpora os benefícios civilizacionais que o Estado pode trazer, que o Estado democrático e social pode trazer. Então, ali em 1947, na Suíça, fundada a Société Montpellier, que aí vai ter figuras como Milton Friedman, Friedrich Hayek,
e outros autores que vão elaborando. Esses dois são os mais importantes, que vão elaborando, depois, ao longo das décadas, a doutrina neoliberal. Ora, esses mesmos autores, quando eles afirmam, né, digamos assim, as bases do neoliberalismo, eles se justificam pelo liberalismo político e falam, olha, você precisa ter livre mercado para evitar o surgimento de estados totalitários. No entanto, poucos anos depois, na década de 70 para os 80 ali, você tinha o próprio Milton Friedman participando, de certa forma, do planejamento da ditadura Pinochet e o Hayek também apoiando a ditadura Pinochet e depois outras experiências de caráter mais autoritário. Então, na realidade, o neoliberalismo e o neofascismo não são termos antagônicos. Eles, especialmente no final do século XX, eles vão, pode-se assim, se mostrando úteis um ao outro. Bom, a gente dá uma paradinha para o filme não ficar pesado, já voltamos.